Oi, meninas! Como que vocês estão? A paz do Senhor, espero que vocês estejam muito bem. Meninas, hoje nós vamos seguir com mais 6 capítulos aqui de Salmos. Hoje nós vamos ler capítulos 54, 55, 56, 57, 58 e 59. Para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda. Nós estamos lendo aqui a Bíblia em um ano. Então, todo dia a gente está lendo alguns capítulos. Agora em Salmos a gente está lendo 6, porque ele é bem longo, mas normalmente nós estamos lendo 3 capítulos de cada livro. Aqui embaixo desse vídeo tem o link da nossa playlist. Nós começamos lá em Gênesis. Então aproveita já, começa a me seguir aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém para começar a ler a Bíblia com você. Vamos começar a nossa oração de hoje e a nossa leitura. Vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirar bem fundo. Senhor, nosso Deus, obrigada por mais um dia, por mais uma oportunidade de mergulhar na tua palavra. Que o teu Espírito Santo hoje fale profundamente com o nosso coração. Nos ensina, Senhor, a confiar cada vez mais em Ti e em todas as circunstâncias, a buscar Tua presença acima de tudo e a lembrar que o Senhor é o nosso refúgio em qualquer momento do nosso dia. Que essa leitura de hoje fortaleça a nossa fé e renove a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar então aqui, meninas, no capítulo 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus. Escute as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Recai o mal sobre os meus inimigos. Extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Aleluia, glória a Deus, sem gente, que salmo maravilhoso. Salmo 54, Davi pede ajuda a Deus em um momento que ele se sente perseguido. Então, é muito interessante, porque mesmo cercado aqui de inimigos, ele declara aqui que confia no Senhor. Então, assim, é como se a confiança dele fosse maior do que o medo dele. Então, assim, gente, pegando a essência do Salmo 54 para a nossa vida, Deus, ele tá com a gente em todos os momentos. Nas batalhas, e você pode estar cheio de inimigo aí em volta de você, cheio de inveja, cheio de coisa ruim, mas Deus está sempre ali protegendo você de alguma maneira. Se você, claro, estiver aceitando Deus como seu Salvador, o Senhor como seu Salvador, seguindo ali as leis, obedecendo, se arrependendo e estando ali presente de Deus em todos os momentos. E quando a gente faz isso, a gente confia. O nosso medo acaba não sendo dominado ali, né, pelo medo, a nossa vida não é dominada pelo medo, mas sim por confiar que Deus está assim protegendo a gente. E ele é o nosso socorro, é onde a gente pede socorro e ele está ali ouvindo o nosso clamor. Que salmo maravilhoso. Salmo 55 fala assim: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me, os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse as asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor. Confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade.
Dia e noite eles rondam por seus muros. Nela permeiam o crime e a maldade. A destruição ímpera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixaram suas ruas. Deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor e ele sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição, aqueles assassinos e traidores, os quais não viveram a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Gente, olha esse versículo do Salmo 55. Entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Gente, que coisa maravilhosa. Davi aqui abre o seu coração sobre as dores, sobre os medos, sobre tristezas, sobre decepções. E a gente vê aqui um salmo muito conhecido, não sei se vocês já ouviram, mas quando ele fala, lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá, ele te susterá, aqui no versículo 22. Gente, tem uma lição muito importante aqui, muito. Sabe qual é? Deus, ele não quer que você carregue o peso da sua vida sozinho. E a gente tenta carregar tudo sozinha, sempre sobra tudo para nós. É como se aquele peso, aquele saco de pedra, não sei, aquela mochila pesada, e a gente vem carregando coisas desde lá da nossa avó, da nossa mãe, a gente nem sabe o que a gente está carregando, mas a gente está carregando. E inconscientemente esse peso está atrapalhando a nossa vida. Só que Deus não quer que você segure essa mala sozinha. Deus quer te ajudar. Ele deseja carregar os pesos que você está tentando carregar sozinha. Então fala com ele. Fala com Deus sobre tudo. Sobre o peso que você sente. Gente, ajoelhe o seu joelho aí no chão. Dobra os seus joelhos, né? Aí. Faz, ou então se não consegue dobrar ainda, conversa com Deus de alguma maneira. Fala com ele das suas dores, dos seus medos, da sua angústia. Ele está te ouvindo. E, gente, a oração, ela alivia a nossa alma. É uma forma de você colocar para fora o peso que está dentro de você e você não consegue. Conversa com Deus. Conversa com Deus. Entrega a Deus aquilo que está pesando o seu coração. Porque eu tenho certeza que você vai começar a se sentir muito mais leve. Oh, aleluias, hein? Nossa, hoje Deus já falou comigo e eu também acredito que Deus já tenha falado com você também. Nossa, olha o Salmo 56, gente. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens que pressionam o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, eu não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me, conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar para essa gente tão perversa?
Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e aos meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Gente, aqui no Salmo 56 é tão interessante porque Davi continua aqui buscando a proteção de Deus enquanto ele passa por um momento difícil, né? Um momento desafiador na vida. E a vida é assim. A vida ela vai ter sempre momentos difíceis, sempre momentos desafiadores. A gente vai estar sempre numa batalha espiritual, numa batalha aí. Só que a gente tem que entender que mesmo no meio dessa batalha, eu não gosto até de falar batalha porque parece que a gente está em guerra, né? Mas se a gente for olhar mais profundamente, muitas vezes nós estamos. Só que não é legal a gente falar, né, dessa, uma batalha, que luta, porque parece que realmente a gente está no meio dessa guerra. Só que uma coisa a gente precisa saber, que mesmo em meio à luta, Davi escolhe louvar a Deus. E é isso que a gente tem que aprender. Deus, ele é o nosso abrigo. Então, nos dias de tempestade, aí, nos dias de luta, vamos dizer, já que nós estamos com essa expressão, ele é o nosso abrigo. É onde a gente deve recorrer a ele. E quando a gente louva, quando a gente canta, ora, quando a gente fala com Deus, isso faz fortalecer o nosso coração. Porque em momentos assim, o nosso coração está angustiado, ele está estressado, ele está com medo. E a gente tem que entender que a gente precisa de Deus para fortalecer e trazer essa segurança para a gente. Porque senão a gente sofre. E a gente começa a viver esse sofrimento. E a gente acha que é eterno e que isso não vai passar. Mas, gente, sentir a presença de Deus numa oração, numa música, num louvor, isso é como se... Eu não sei explicar, não sei como trazer isso para vocês aqui, mas isso é como se fosse um abraço que a gente tanto precisa em muitos momentos da nossa vida. Então, assim, a vitória vai chegar? Vai. A gente vai dar glória? Vai. Mas a gente precisa continuar sempre na presença, adorando a Deus de alguma forma. Isso é essencial. É essencial. Vamos para o Salmo... Cadê? Onde que tá aqui? A gente vai para o 57, é isso? Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, pois em ti eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Se exalto, ó Deus, acima do céu, sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam as armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido, abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde minha alma, acordem harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Se
exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a sua glória. Gente, o Salmo 57 é tão assim especial, sabe? Porque continua falando dessa proteção de Deus em todos os momentos da nossa vida, porque o amor dele é tão grande que alcança os céus. E a gente tem que entender que é esse amor, sabe? É esse amor que a gente precisa encher a nossa alma. No Salmo 58 fala assim: será que vocês, poderosos, falam do fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não. No coração vocês tramam a injustiça, e na terra suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como o veneno de serpente, tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus, arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como a água que escorre. Quando empunharem o arco, caiam sem força as suas flechas. Sejam como as lesmas que derrete pelo caminho. Como o feto abortado, não vejo eles do sol. Os ímpios serão varridos antes que a sua panela sinta o calor da lenha. Esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados. Quando banharem seus pés no sangue dos ímpios, então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Gente, aqui fala sobre o Deus justo, né? Que Deus é justo. Deus vê tudo o que está acontecendo. Então, assim, a gente sabe, a partir do momento que a gente entende isso, que a justiça de Deus, que é a justiça do Senhor, ela não falha. Então, realmente, a gente pode confiar que Ele está no controle. Não o mundo, não o homem, mas sim Deus. Nenhuma injustiça, gente, passa despercebida aos olhos de Deus. A gente já passou por muitas injustiças na vida, mas a gente tem que entender que no tempo certo tudo vai se ajustando e a gente precisa se permitir acreditar nisso, porque senão o tempo vai passar e a gente vai achar sempre que a gente foi injustiçada e a gente vai guardar esse peso da injustiça e não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente entenda que Ele está no comando e que Ele cuida de tudo. Se não foi do seu jeito, fique tranquilo, porque Deus tem algo muito melhor para você. Amém? Vamos finalizar aqui no 59, que fala: livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que me praticam mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita, homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo eu não tenho culpa de nada, eles se preparam às presas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que me encontro. O Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenha misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam a cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem da sua boca, seus lábios são como espadas e dizem: quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vai rir deles, caçoará de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mates, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo esquecerá. Em teu poder fazer-os vaguear e abate-os pelos pecados de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam, consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. À procura de comida, perambulam e, se não ficam satisfeitos, uivam. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a sua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Ai, gente, é tão bonito, sabe? Parece assim que Deus fala com a minha alma.
quando eu vou lendo assim, sabe? É, a gente vê o tanto que Deus é a nossa fortaleza. E eu finalizo aqui hoje o nosso Salmo 59, lembrando vocês que Deus é a nossa proteção diária, que a gente não precisa viver dominados aí pelo medo, pela preocupação, porque Deus, o nosso Senhor, Ele está sempre cuidando de nós de alguma forma. E é muito maravilhoso ler e entender tudo isso e sentir que Deus está na minha vida todos os dias, como está na sua vida também. Agradeço a Deus por hoje, por esse momento, por essa leitura. Obrigada a Deus mais um dia. Se Deus permitir, estaremos aqui amanhã com mais 6 capítulos de Salmos. Obrigada por essa leitura, por esses ensinamentos e estaremos de volta amanhã. Gratidão, meninas, pela sua escuta atenta. Deixe o seu comentário aqui se Deus falou com você e amanhã eu vejo vocês.